Altos funcionários do governo americano avisaram seus pares no Brasil que vão contra-atacar se o país decidir retalhar o tarifaço. Eles afirmaram que apenas 2 países reagiram às sobretaxas aplicadas pelos Estados Unidos: Canadá e China. Em ambos os casos, os Estados Unidos dobraram a aposta, provocando uma guerra comercial. Segundo essas fontes, ninguém quer uma guerra comercial e ainda teria espaço para negociação técnica. O problema é o que a gente vem contando para vocês. O clima político mudou. O governo Donald Trump confirmou, essa decisão de impor a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, alegando práticas desleais do comércio. Teve todo esse anúncio do Palácio do Planalto, as declarações de Marco. Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Hoje vamos analisar um dos assuntos mais importantes da economia e da política internacional: a tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos. Após o anúncio de novas tarifas impostas pelo governo americano, surgiram discussões sobre possíveis retaliações por parte do Brasil e quais seriam os impactos dessa disputa para a economia, as empresas e a população. No vídeo a seguir, especialistas e jornalistas analisam os bastidores das negociações, os riscos de uma guerra comercial, as estratégias do governo brasileiro e os possíveis reflexos políticos dessa crise. Acompanhe até o final para entender o que está em jogo e quais podem ser os próximos passos dessa relação entre os dois países. A nossa rodada de análise, e agora eu vou inverter, começo com o Renato Machado. Renato, quais seriam as consequências e o Brasil tem condições de comprar uma briga dessa com os Estados Unidos, de retalhar? Não, Raquel, o Brasil não tem condições, como fez a China, em particular, que comprou uma briga com os Estados Unidos. Foi uma troca de elevação de tarifas a todo momento, provocando um caos na economia mundial. O Brasil não tem condições de fazer isso. O Brasil tem condições de tomar medidas mais pontuais. E como a nossa analista Vitória Bell havia citado antes, talvez demorar alguns prazos em relação à propriedade intelectual, o que incomoda bastante os Estados Unidos, mas eu acredito que impor tarifas, quebrar patentes, isso seria visto pelo lado americano como um ato de grande hostilidade e haveria, sim, uma resposta americana que seria prejudicial ao Brasil por causa que a nossa economia não tem a força da economia dos Estados Unidos. Então, eu acredito que o governo brasileiro vai trabalhar bastante essas questões internamente, vai analisar todos os pontos abordados nessa decisão, quais medidas pontuais podem ser tomadas sem que a... Antes de continuarmos, vamos mudar de tema. Na próxima reportagem, o foco sai da disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos e passa para um novo caso que está movimentando os bastidores da política nacional. O assunto envolve investigações, operações da Polícia Federal, acusações de corrupção e as estratégias adotadas por políticos para se defender das denúncias. A seguir, você acompanha uma análise detalhada dos fatos, das provas apresentadas e dos possíveis desdobramentos desse caso. Confira. Deixa eu fazer aqui usar um pouco o gancho que me deu. Eu publiquei hoje uma coluna às 5h30 da manhã, então por óbvio ela foi escrita ontem, antecipando um pouco essa estratégia. Tá aí, temendo o avanço do caso Master, o Centrão vai adotar a politização como defesa, que foi exatamente o que ele fez aí, Sakamoto, políticos de centro-direita e do Centrão protagonizaram uma série de conversas desde o fim da semana passada, quando o presidente do Progressista, o senador Ciro Nogueira, foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal. O assunto das conversas, o avanço do caso Master, E qual era o objetivo? Definir uma linha de defesa. E qual vai ser a linha de defesa? É lançar suspeitas de que o Centrão, a oposição estão se tornando alvo porque é um ano eleitoral. A gente já viu isso acontecer, é o que Ciro Nogueira está fazendo agora neste vídeo. Ele pede que a PF avance, investigue, mas de maneira isenta e que a Justiça julgue de maneira isenta. Veja, podemos voltar com o Josias aqui na nossa tela. Como eu disse, o juiz relator do caso é ministro André Mendonça, indicado por Jair Messias Bolsonaro, ex-colega de governo de Ciro Nogueira, portanto pode ser acusado de tudo.
não de ser um desafeto da ala a qual Ciro pertence. A Polícia Federal diz, o Ciro Nogueira, no final do vídeo dele, e assim, registre-se que o senador é um homem muito correto com a imprensa. Ele sempre foi um cidadão muito correto com a imprensa. Então, não existe, digamos, creio que prazer de ninguém em ficar aí achincalhando ou apontando as falhas no discurso dele. Mas é preciso dizer que não começou o caso pela oposição. Pelo contrário, né? Ele não é o primeiro alvo. Né? Tem gente que está presa, não é nem o caso dele, o irmão está numa situação muito pior. Josias. A exemplo do que fazem 11 em cada 10 políticos enrolados em inquéritos criminais, o Ciro Nogueira se acorrentou à tese da perseguição. Ele alega ser vítima de um roteiro absurdo de ficção e aí faz essa pergunta que você realça, né? Por que começar essa operação por um líder da oposição? Ora, essa operação já está em curso, estamos agora na quarta fase. Já tem gente, o Vorcaro já entrou na cadeia, saiu da cadeia, voltou para a cadeia, agora está uma grande expectativa em relação ao acordo de delação, vai sair, não vai sair. Agora, o que se espera é que a defesa do senador Ciro Nogueira, que acaba de trocar de advogado, aliás, tenha um contraponto mais sólido a oferecer, além dessa fabulação construída pelo senador, né? A versão do Ciro Nogueira reduz tudo a um complô do famigerado sistema em conluio com uma imprensa sensacionalista. Essa tese do complô, ela é até sedutora, né? Seria ótimo dispor de fatos alternativos que levassem a conclusões opcionais. O problema é que, para dar crédito ao senador, seria necessário acreditar que há um mal-entendido sem precedentes, uma sequência impressionante de coincidências maliciosamente interpretadas que faz de um senador de monstruário parecer um corrompido chinfrim que colocou o seu mandato no Senado a serviço do Daniel Vorcaro, um mafioso que tinha um banco. Porque os dados estão aí. Havia uma mesada, segundo a Polícia Federal. Começou com 300 mil, passou para 500 mil. O Vorcaro custeou hospedagem num hotel belíssimo, luxuosíssimo em Nova York para o senador. Custeava viagens internacionais do senador. O senador dispunha até de um cartão para pagar as suas despesas no exterior, pagava despesas em restaurantes também, muito conceituados, estrelados. Uma empresa que tinha valor estimado em 13 milhões foi adquirida pelo senador por 1 milhão. Então, há realmente um leque de informações colecionadas pela Polícia Federal. Isso não caiu do céu. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as próximas atualizações. Compartilhe este vídeo com quem também gosta de ficar bem informado e deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.